Terça-feira, 22 de julho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos de hoje. A luta dos fumantes para vencer o vício. A gente fala sobre onde buscar ajuda para largar o cigarro e também os problemas por causa da convivência entre crianças e adultos fumantes. Nosso convidado aqui no estúdio é o psiquiatra Jorge Carrão. Na edição de hoje, nós também vamos falar sobre os livros com preços bem acessíveis e encontros com escritores na Feira do Livro de Marau. E ainda uma competição de carrinhos de rolimã que reuniu mais de 60 crianças e adolescentes aqui na UPF. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Está claro que fumar prejudica o fumante e também quem convive com ele, mas nem todos conseguem abandonar o vício. A gente começa a edição de hoje mostrando um exemplo de quem ainda não conseguiu parar de fumar. O cigarro teve seu auge na década de 60. Fez parte de conquistas como o fim do estereótipo de dona de casa que a mulher tinha. Mais de 50 anos depois, o cigarro deixou a posição de status e já causou a milhares de pessoas problemas de saúde. Está comprovado que fumar faz mal à saúde. Mas como lidar com o vício? O que se fazer quando já tentou parar e não se consegue? Dona Ângela, com 46 anos, teve 4 filhas, já tem netos e conta que fuma há 35 anos. Desde os 11 anos. A senhora já procurou uma ajuda médica? Não, nunca procurei. Mas já tomei medicação, remédio para deixar de fumar. Não adiantou. Na gravidez das suas 4 filhas, a senhora continuou fumando? Continuei fumando direto, das 4. Uma das filhas da dona Ângela é Maurília. Com 27 anos, também tem o vício. Maurília fuma de 2 a 3 carteiras de cigarro por dia e já procurou ajuda para tentar parar de fumar. Eu não sei, para mim, eu não consigo parar. Para mim, o cigarro, eu posso até tentar, mas é um nervosismo, para mim é um calmante. Eu pensei diminuir. Se eu parei 1 mês, que daí eu enjoei o cigarro, mas depois eu acabei voltando. Eu cheguei a comprar um remédio para tentar parar. Ele enjoou um pouquinho ali no começo, eu consegui sentir o forte mais cheiro do cigarro, sabe? Só que o remédio, depois quando eu parei de tomar, daí cansei, era mais fácil ir na carteira de cigarro e pegar um cigarro do que eu lembrar do remédio para tomar. O vício é triste. Sem uma ajuda, acho que eu não consigo também. Pois é, e como você viu aí na reportagem, nem todo mundo consegue abandonar o vício. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cigarro é responsável por 5 milhões de mortes por ano no mundo. Mais de 10 mil mortes por dia. Agora, o que se deve fazer para parar de fumar? Quem procurar? Bom, quem responde a essas e a outras perguntas é o médico psiquiatra Jorge Luiz Carrão, que também é diretor de uma clínica que trata dependentes. Doutor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Mais uma vez é um prazer lhe receber aqui. Prazer é todo meu. Bom, nós acompanhamos agora há pouco na reportagem o exemplo de 2 mulheres que ainda não conseguiram parar de fumar. Doutor, há uma explicação de por que nem todo mundo consegue? Existe sim. E certamente 2 delas, eu diria, para começar. Primeiro, a pessoa precisa acionar o que se chama de processo de autoajuda, que é um processo interno, íntimo, para a pessoa buscar forças, recursos próprios para conseguir executar essa tarefa, né? E a outra questão que pesa muito é o processo de decisão. Como na vida, as pessoas precisam tomar decisões para fazer um curso, para ter uma profissão, para casar, enfim, para várias coisas, né? Para parar de fumar, um dia tem que tomar uma decisão, né? Então, esse é o primeiro processo, fundamental. E o que interfere nesse processo? Muitas vezes tem a ver com
a própria personalidade da pessoa, a sua história de vida, as suas expectativas pessoais. E também é muito comum entre os fumantes o indivíduo ficar muito centrado em cima dos seus fracassos, né? Então imagine se qualquer um de nós, na nossa profissão, na tua, enfim, ficasse pensando só nos fracassos. Nós não íamos conseguir fazer mais nada. Doutor, tem gente que diz que para parar de fumar basta ter força de vontade. Fulano não parou porque não teve força de vontade. É simples assim? Não é simples, né? Porque esse indivíduo provavelmente não passou algumas etapas. Por exemplo, o indivíduo tem que começar a pensar em parar de fumar. Não é assim parar amanhã. Isso até pode acontecer, mas certamente lá no íntimo da pessoa ele pode já estar pensando há mais tempo nisso, né? Mas não pôs em prática e de repente ele para de fumar, como alguns pacientes de repente param, sem mais nem menos, né? E tu deve ver isso por aí, né? Então, é contemplar essa possibilidade, começar a pensar como que vai ser eu sem cigarro, como que eu vou enfrentar o nervosismo que essa senhora falou, né? Que é um dos sintomas que pode estar relacionado com a diminuição do cigarro, com a parada do cigarro, e outros sintomas, até a depressão, o indivíduo pode ter sintomas depressivos, então ele acaba usando e continuando a usar o cigarro porque ele se alivia, né? Bom, em uma outra ocasião, o senhor nos disse aqui na UPF-TV que pessoas mais frágeis, com um emocional mais fragilizado, de uma forma geral, têm mais chance de ter vícios. Então, talvez essa seja a primeira situação a ser combatida, procurar também se tornar um indivíduo emocionalmente mais estruturado? Com certeza, né? Por isso que os indivíduos que não terão problemas com cigarro ou outras substâncias, né, são indivíduos que estão trabalhando mais a sua autoestima, né, no sentido do seu amor próprio, de ver os seus pontos positivos. E aquilo que eu falei antes, não se pode, ninguém pode ficar em cima dos fracassos. Os fracassos podem servir como um norteador do que não deve ser repetido, né, e o indivíduo se centrar em cima da solução da sua vida, o que ele quer de melhor para si, né? Mas eu gostaria de responder a tua primeira pergunta sobre as crianças. Certamente elas têm muito mais chance de se tornarem fumantes, primeiro pelo modelo que as pessoas, os pais, enfim, estão dando para elas, né, de que fumar é bom, né? E, em segundo lugar, tem a razão genética também, que faz com que isso determine mais o uso do cigarro. A gente vê isso na própria reportagem, que a mãe comenta exatamente, de forma muito espontânea, né, que fumou durante a gravidez e também a filha hoje é uma fumante e cresceu vendo a mãe fumar, né? E outras coisas que pode ser feita, então entra nesse processo, além do pensamento, da decisão, o indivíduo buscar força dentro de si, acreditar que é possível, né? Dependendo do grau de dependência, precisa usar medicamentos, adesivo de nicotina, chiclete, né? Então tem várias saídas, solução existe, né? O indivíduo tem que buscá-la. Sob o ponto de vista médico, é impossível? Não é impossível. Não existe caso impossível. Não é impossível. A medicina é algo fantástico porque ela se defronta com a capacidade humana de recuperação. Então eu trabalhei muito tempo em CTI, então vi situações de pessoas que sobreviveram a situações gravíssimas, né? Enfim, então acho que não há coisas impossíveis nesse sentido. Bom, em vários momentos aqui o senhor falou, doutor, em fracassos, né, em questões que envolvem a autoestima, a falta dela também, né? O cigarro funcionaria como uma bengala, como um apoio? Qual é o papel dele nesta pessoa? Olha, na realidade, o cigarro, através da nicotina, ele acaba sendo um combustível para o indivíduo em todos os sentidos, né, do ponto de vista emocional, né? E o grande problema que ele vai trazendo é que o indivíduo acaba esquecendo dos próprios recursos e vai perdendo a confiança em si sem o cigarro. Bom, a boa notícia é que não é impossível, não é, impossível, doutor? Pode ter certeza. Muitíssimo obrigada. Bom trabalho, doutor. Obrigada. Bom, e a evolução e a importância do Hospital da Cidade de Passo Fundo em 100 anos de história vai ser discutida no programa Estúdio 4 de hoje à noite aqui pela UPF-TV. Os convidados são o administrador do hospital, também o coordenador médico, ainda o diretor técnico e o presidente do Conselho de Administração. O programa vai ao ar, então, hoje, às 11 horas da noite.
Cerca de 5.000 estudantes já passaram pela Feira do Livro de Marau, que acontece desde domingo. Além das obras, os visitantes também participam de encontros com os escritores. Um mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Poesia, histórias e perguntas no encontro dos estudantes com o escritor e ilustrador pernambucano André Neves. Com 20 livros publicados como autor e ilustrador e mais de 50 títulos ilustrados, André se considera um promotor da leitura. Ele conversou com os estudantes sobre parte da obra. O encontro com o leitor é uma oportunidade fantástica. Assim, é nesse momento que eu vejo o resultado daquilo que eu produzi. Até fazer o livro, até o livro ser impresso, é tudo um processo de criação do escritor. O resultado mesmo vem com os leitores. O que eu acho que o evento propicia para a comunidade é a oportunidade deles entenderem o livro e a leitura como lazer. Existem muitas formas de ler que são aplicadas numa feira de livro, não só a leitura de um livro, a leitura de uma peça de teatro, a leitura de um autor falando, a leitura de uma apresentação de um filme. Então são várias formas de ler que uma feira de livro proporciona ao cidadão. A Aline, do 4º ano da Escola Ernesto Dornelles, foi uma das primeiras a fazer pergunta para o escritor. Eu quis saber como é que ele se sente escrevendo um livro, porque eu quero saber bem e eu encontrar com ele também foi uma boa coisa. Para mim aprender, entender um livro, é muito bom. Os livros do escritor André Neves fazem sucesso em todo o Brasil e até fora do país. Despertam o gosto pela leitura, promovem lições e aprendizados. Aprendi que cada um tem uma coisa que gosta. E não pode mudar isso, mas você pode ir gostando. Até que você se torna adulto, você vai querer fazer essa coisa. Vai se tornar uma coisa grande, única. Eu sou de filmes, eu vou querer ser ator. A Feira do Livro de Marau se estruturou como uma movimentação cultural. Em 3 ambientes, né? Na Casa da Cultura, com espetáculos teatrais, com animações culturais, com contações de histórias, shows de mágica. Aqui no circo, com encontro com os escritores, bate-papo entre escritores e o patrono, né? E nos próprios estantes também, com animação cultural e a visitação aos livreiros. Entre as novidades desta edição estão as parcerias firmadas com cerca de 20 entidades ligadas ao segmento, além do número de expositores, que neste ano somam 13. As escolas municipais, em torno de 5.000 crianças visitando a feira e a população em geral, a gente percebe a visita constante da comunidade marauense. Com tanta obra agradando crianças e adultos, difícil sair daqui sem ao menos um exemplar. A Hora do Espanto. Comprei uma história de ler e atividades para colorir e fazer. Comprei o livro do Scooby-Doo. Eu não sei ler ainda, mas eu gosto de ler segura. Em comemoração aos 20 anos da editora UPF, um novo projeto está à disposição da comunidade. Uma coleção de obras que pode ser acessada por esse site, upf.br/editora. Um dos primeiros trabalhos que está disponível é a obra sobre a construção da Universidade de Passo Fundo, do ex-reitor Padre Hélido Alcides Guareschi. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco uma competição de carrinho de rolimã que reuniu crianças e adolescentes aqui na UPF. A gente mostra já já.